Imagine que você vive em um país onde o líder se autoproclama pai de todos e manda construir estátuas douradas de si mesmo. Bem-vindo ao Turcomenistão, um dos países mais bizarros e autoritários do mundo. Aqui, as restrições são tão absurdas que você vai achar que estou falando sobre a Coreia do Norte, porém não. Hoje você vai conhecer o país mais secreto do mundo. Beijos em público são proibidos, há controle sobre o que as pessoas podem vestir, carros pretos são proibidos e até mesmo viajar ao exterior. Mas não para por aí. As mulheres enfrentam um controle rigoroso sobre sua aparência, sendo proibidas de usar roupas justas e maquiagem chamativa. Quer saber mais? Então, se prepare para descobrir os segredos mais chocantes e sombrios deste enigmático país. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar sobre um curso que me fez viver de YouTube desde 2020, tendo ótimos resultados em vários canais. Se você se interessar por ele, o link está na descrição. O Turcomenistão é um país localizado na Ásia Central, fazendo fronteira com o Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e Irã. Está localizado em uma área de clima desértico, com verões extremamente quentes e invernos frios. A capital do país é Ashgabat. Fundada em 1881 como uma fortaleza pelos russos, a cidade se desenvolveu significativamente ao longo dos anos, especialmente após a independência do país em 1991. A cidade detém o recorde mundial pelo maior número de edifícios revestidos de mármore branco, ganhando o apelido de Cidade Branca. O Turcomenistão é um país autoritário, liderado por Serdar Berdimuhamedov, filho do ex-presidente Gurbanguly Berdimuhamedov. O regime é caracterizado por forte controle estatal sobre a mídia, a internet e a vida social. O país ocupa o último lugar no índice de democracia, sendo considerado o país mais repressor do mundo. Embora a internet via telefonia celular tenha trazido algumas mudanças, a liberdade online ainda está longe de ser uma realidade. O governo mantém um controle rigoroso sobre a internet, monitorando todas as atividades online e bloqueando a maioria das redes sociais. Quem desafia as regras acaba preso ou desaparece. A capital ostenta ruas e avenidas vazias, o medo constante da repressão e do controle estatal impera entre os cidadãos, criando um clima de solidão que rendeu à cidade o apelido de Cidade dos Mortos. Um caso recente aconteceu com um grupo de turistas europeus que visitavam o Turcomenistão. Eles estavam tirando fotos em uma área que, para eles, parecia comum. Não havia sinais ou avisos indicando que a fotografia era proibida. No entanto, as autoridades turcomenas consideraram a área sensível do ponto de vista de segurança nacional. De repente, os turistas se viram cercados por policiais armados e foram levados para interrogatório. As autoridades locais acusaram os turistas de espionagem, uma acusação grave que carrega penas severas no Turcomenistão. Sem acesso à assistência legal adequada e com comunicação limitada com o exterior, os turistas ficaram detidos por várias semanas. Durante este tempo, enfrentaram condições de detenção precárias e interrogatórios rigorosos. A notícia da detenção dos turistas rapidamente se espalhou, gerando uma onda de indignação e preocupação entre os governos europeus e organizações de direitos humanos. Pressão diplomática intensa foi exercida sobre o governo turcomeno para garantir a liberação dos turistas. Finalmente, após várias semanas de negociações e pressão internacional, os turistas foram liberados e puderam retornar aos seus países de origem. Este incidente não é um caso isolado, mas sim um exemplo da natureza imprevisível e opressiva do regime no Turcomenistão. O governo controla rigidamente a liberdade de expressão e movimento, e qualquer pequeno deslize pode levar a consequências severas. O Turcomenistão disputa com a Coreia do Norte o título de país com menos liberdades individuais e leis mais tirânicas. Nos regimes comunistas, o culto à personalidade é comum, exaltando um líder político como figura quase divina. Tanto na Coreia do Norte quanto no Turcomenistão, essa prática é extrema. Líderes são tratados como deuses ou salvadores nos livros escolares, facilitando a manipulação da sociedade. Após a queda da União Soviética em 1991, o Turcomenistão conquistou sua independência, mas teve apenas 3 presidentes, ou melhor dizendo, 3 ditadores. Parece haver uma competição entre eles para ver quem comete as maiores loucuras. O primeiro presidente foi Saparmurat Niyazov, líder do país entre 1985 e 2006. Ele elevou o culto à personalidade a um nível nunca antes visto, se autoproclamando presidente vitalício e promulgando leis bizarras. Um exemplo marcante foi a publicação do livro Ruhnama, de leitura obrigatória em escolas, universidades e para obtenção de carteira de motorista em emprego público. Ele também modificou o calendário, renomeando meses em homenagem a si mesmo, sua mãe e seu livro. Além disso, proibia balé, ópera, circo, cães e até fumar em público. Durante sua presidência, os impostos e lucros do governo foram utilizados para embelezar a capital e cultuar o presidente sem beneficiar a população. Após a morte de Niyazov, em 2006, um de seus vice-presidentes assumiu a presidência, Gurbanguly Berdimuhamedov, e manteve o culto à personalidade, embora em menor nível. Ele removeu algumas das leis mais bizarras do antigo presidente, como a obrigatoriedade do livro
livro Ruhnama. Essas ações iniciais sugeriam um caminho reformista, no entanto, esse lampejo de abertura logo se dissipou. O atual presidente apenas desejava substituir o antigo culto à personalidade por um novo, o seu próprio. Sua imagem tornou-se onipresente no país. De acordo com fontes locais, enquanto o povo enfrentava a fome, o presidente se dedicava à pesca, lançamento de facas, design de carros e até mesmo apresentações como DJ em festas. Esses eram seus hobbies preferidos. Esse contraste gritante entre a opulência do líder e a pobreza da população expõe a verdadeira natureza do regime de Serdar Berdimuhamedov, um regime autoritário que fechou hospitais fora da capital, obrigando doentes a jornadas extenuantes em busca de atendimento médico. O presidente acreditava fervorosamente que a cor branca traz sorte. Em 2014, ele exigiu que todos os carros do alto escalão do governo fossem substituídos por Mercedes brancos. No ano seguinte, decretou a proibição da importação de carros pretos e, em 2018, oficializou a cor branca para todos os veículos do país. Como resultado, na capital Ashgabat, todos os carros não brancos foram apreendidos e seus donos multados por desobediência ao decreto. A população foi obrigada a pintar seus carros de branco ou, no máximo, de prateado. Em 2018, no mesmo ano em que a cor branca foi oficializada para todos os veículos, uma nova ordem ainda mais controversa foi implementada: a proibição de mulheres tirarem carteira de motorista ou dirigirem qualquer tipo de automóvel no país. A medida gerou grande repercussão internacional, sendo vista por muitos como um retrocesso em termos de direitos das mulheres. A comunidade internacional, incluindo organizações de direitos humanos, condenou a decisão do governo, considerando-a discriminatória e uma violação dos direitos básicos das mulheres. Em 2022, Serdar Berdimuhamedov, filho do ex-presidente Gurbanguly Berdimuhamedov, assumiu a presidência. O Turcomenistão não desfruta de eleições livres e o líder atual, Serdar, venceu com porcentagens próximas a 100% em simulacros que lembram o sistema da Coreia do Norte. A situação da liberdade de imprensa é ainda mais crítica, ultrapassando até mesmo a Coreia do Norte. Jornalistas são barrados na fronteira e o número de vistos concedidos para turistas é quase zero. E os que conseguem o visto são vigiados diariamente e sua permanência fica restrita à capital. Agora você vai ficar em choque ao saber sobre os fatos mais obscuros e secretos que a mídia esconde. A prostituição é uma realidade oculta no Turcomenistão. Há relatos de que mulheres, muitas vezes jovens, são traficadas para outros países, especialmente para o Oriente Médio e a Rússia, onde são forçadas a trabalhar na indústria do sexo. O governo impõe regras rigorosas sobre a higiene pessoal das mulheres. Por exemplo, algumas mulheres afirmam que são obrigadas a se submeter a exames médicos invasivos para provar sua pureza antes de se casarem, além de serem forçadas a se casar com homens mais velhos ou com quem seus pais escolhem, muitas vezes sem seu consentimento. Existem relatos de que casais do mesmo sexo enfrentam perseguição e podem ser presos ou submetidos a terapias forçadas. Homens não podem ter cabelos longos ou barbas. Este regulamento visa manter uma aparência adequada de acordo com os padrões estatais. O governo de Niazov instituiu várias proibições bizarras, incluindo a proibição de beijos em público, balé e ópera, alegando que eram desnecessários. Em uma tentativa de controlar a internet e o conteúdo online, a criação e o compartilhamento de memes também são proibidos. O governo teme que esses conteúdos possam ser usados para criticar ou ridicularizar os líderes políticos do país. Agora imagine um país onde a população está encolhendo a um ritmo alarmante. Essa é a situação do Turcomenistão. Ele enfrenta uma crise demográfica sem precedentes, com um rápido declínio populacional. O que antes era uma nação de 6,2 milhões de habitantes em 2013, agora vê suas ruas cada vez mais vazias, com estimativas recentes apontando para uma população de apenas 2,7 a 2,8 milhões de pessoas. A razão por trás desse declínio dramático é dupla: repressão política severa e uma crise econômica sufocante. O regime autoritário impõe um controle rígido sobre a vida dos cidadãos, a falta de liberdades básicas e a constante vigilância estatal criam um ambiente insustentável para muitos turcomenos, que buscam desesperadamente uma vida melhor no exterior. Você agora deve estar se perguntando como um turcomeno consegue sair do seu país. Para começar, o simples ato de conseguir um visto para outro país já é um grande desafio. As relações diplomáticas do Turcomenistão são limitadas, o que reduz significativamente as opções de destino para os cidadãos que desejam emigrar. Poucos países têm embaixadas ou consulados no Turcomenistão, e a obtenção de vistos é um processo demorado e complexo, agravado pela reputação do país como um dos mais fechados do mundo. A repressão política é severa. Qualquer cidadão que expressa o desejo de sair do país pode ser visto como um potencial opositor. O governo monitora rigorosamente todas as atividades dos cidadãos e qualquer tentativa de emigrar pode resultar em interrogatórios intensos e investigações. A vigilância estatal é onipresente, com autoridades controlando todos os aspectos da vida cotidiana. Para aqueles que conseguem deixar o país, a vigilância continua. Famílias que ficam para trás podem ser
usadas como reféns, ameaçadas para garantir o silêncio e o retorno dos que partiram. Além disso, o governo controla estritamente a emissão de passaportes, dificultando ainda mais a saída dos cidadãos. As restrições de viagem são rigorosas, os turcomenos precisam de autorização oficial para deixar o país, um processo burocrático que pode levar meses ou até anos. As autoridades têm o poder de negar a saída sem fornecer justificativas, deixando muitos cidadãos em um limbo desesperador. Os motivos econômicos também desempenham um papel crucial. O custo elevado de obter um passaporte, vistos e passagens aéreas pode ser proibitivo para muitos. A situação econômica do Turcomenistão é difícil e as limitações sobre exportação de moeda agravam ainda mais a situação, impedindo que muitos consigam financiar sua imigração. A falta de refúgio político é outro grande obstáculo. Muitos países são relutantes em conceder asilo político a cidadãos do Turcomenistão, devido às complicações diplomáticas e à falta de documentação de comprovação. Mesmo organizações internacionais de direitos humanos têm dificuldade em oferecer assistência, deixando muitos turcomenos sem opções de escape. As relações diplomáticas limitadas do Turcomenistão restringem ainda mais as opções de destino. Poucos países mantêm laços fortes com o Turcomenistão e os que o fazem geralmente têm políticas rígidas de imigração. Isso torna a busca por um novo lar um desafio quase impossível para muitos turcomenos. Agora vamos falar sobre uma das atrações mais bizarras e impressionantes do Turcomenistão. Uma paisagem desértica e tranquila, interrompida por um buraco gigante que parece saído de um pesadelo. Essa é a cratera de Darvaza, popularmente conhecida como os Portões do Inferno. Tudo começou em 1971, quando os geólogos soviéticos estavam perfurando em busca de gás natural no deserto de Karakum. Durante a operação, o solo cedeu, criando uma enorme cratera. Para evitar a liberação de gases tóxicos, os cientistas decidiram atear fogo ao gás que estava vazando, esperando que ele se esgotasse em poucos dias. No entanto, as chamas continuam a arder até hoje, mais de 5 décadas depois, criando um espetáculo infernal contínuo. Os visitantes descrevem a experiência de estar próximo à cratera como surreal, com o calor abrasador e o rugido das chamas, proporcionando uma sensação de estar diante de um portal para outro mundo. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio do Turcomenistão na seção de comentários e me fale qual proibição você achou a mais absurda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, tenho certeza de que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.